No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Brasil colonial pós-descobrimento, ou melhor, invasão. Um período que dura de 1530 a 1820, e falaremos sobre 3 tópicos: exploração, escravidão e economia. Quando os europeus chegaram ao Brasil, eles começaram a explorar as terras e os indígenas na extração do pau-brasil, uma árvore cujo tronco tinha uma cor avermelhada e, quando moído, proporcionava o tingimento de tecido. Entretanto, havia a Companhia de Jesus, os jesuítas, que tinham o objetivo de salvar e catequizar a alma dos indígenas, dizendo que eles eram puros e bons selvagens e que apenas não conheciam a Deus. Do outro lado, haviam os colonos, que tinham o objetivo de escravizar os indígenas para a extração do pau-brasil. Já a coroa ficava entre a cruz e a espada, entre libertar, seguindo as ideias dos jesuítas, ou escravizar, seguindo as ideias dos colonos. E enquanto essas discussões e revoltas ocorriam, os indígenas estavam vivendo um tipo de escambo, troca. Eles trabalhavam por meio da mão de obra escrava na extração do pau-brasil e em troca recebiam objetos como espelhos, miçangas e armas. Depois de um tempo, ficou estabelecido algumas regras contra a escravização indígena, e em 1609 houve a proibição da mão de obra escrava indígena. E assim, depois que a extração do pau-brasil reduziu, houve o início da extração canaveeira no país. Consoante isso, o tráfico negreiro ultramarino. Esse tráfico de escravizados trazidos da África foi uma decisão, entre aspas, consciente da elite, com um objetivo econômico, já que a mão de obra escrava indígena foi proibida, uma experiência de escravagismo por dívidas ou por guerra, pela facilidade geográfica, disponibilidade demográfica e por um motivo também religioso, pois acreditavam que era um povo amaldiçoado. E além desses fatores, o tráfico ultramarino era extremamente lucrativo para a coroa. O ciclo do açúcar, com a extração da cana-de-açúcar, uma iguaria, produzido no Brasil por conta do clima tropical e solos favoráveis, tinha como sistema o plantation, que se dava pela mão de obra escrava com as casas grandes senzalas, grandes latifúndios, que são propriedades rurais privadas e de grande extensão, uma monocultura em geral, a exportação para a metrópole e da metrópole para a Europa. Ou seja, a coroa comprava mais barato do Brasil e vendia mais caro para a Europa, tendo assim lucros, e continha um tipo de comércio triangular, que se dava por um comércio de produtos tropicais brasileiros, como açúcar, tabaco, algodão, que eram vendidos para a Europa em troca de produtos manufaturados, como tecidos, álcool, armas, e que eram oferecidos para mercadores africanos em troca de escravizados, se dando pelo tráfico negreiro. Esses africanos eram levados para as colônias para trabalhar na produção da monocultura, dos produtos tropicais, e esses fatores constituíam esse triângulo comercial. O fator histórico que influenciou o período do ciclo do açúcar foi a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, que estava pela união de Espanha e Portugal, que dividiram o Brasil entre eles no Tratado de Tordesilhas. Essa união acabou irritando a Holanda, os antigos Países Baixos, que era colônia da Espanha e tinha uma boa relação com Portugal. Mas depois disso, decide invadir o Nordeste brasileiro em 1630 pela Companhia das Índias Ocidentais, com o objetivo de tomar os engenhos de açúcar e postos de escravizados do controle de Portugal. Atacaram primeiramente Salvador, mas deu errado e são expulsos, e depois atacaram Pernambuco, onde lá se instalaram. Mas em 1640 ocorrem as Guerras Basílicas entre a coroa e holandeses, em que a Holanda sai expulsa do Brasil. Mas mesmo depois de terem sido expulsos, eles se instalaram nas Antilhas e levaram algumas mudas de açúcar, além do aprendizado de como se extrai a cana e como se produz açúcar. Eles começaram a competir negócios com a União Ibérica, vendendo para os ingleses e levando uma queda de preços no açúcar, porque aumentou a oferta e o açúcar da coroa perdeu seu pódio, levando a uma crise do açúcar brasileiro. Mesmo em queda, a produção do açúcar continuou, mas Portugal começou a financiar a exploração no interior do Brasil, chamadas entradas, por busca de pedras preciosas, e com isso encontraram ouro. E assim se inicia o ciclo do ouro na colônia brasileira em 1700. E esse foi o vídeo, muito obrigada. Bom, foi tudo desenhado por mim, deu um pouquinho de trabalho, então quem quiser curtir aí para ajudar, esse foi meu trabalho de formação econômica brasileira do curso de Relações Internacionais 2024. Valeu!